Olá, oitavo ano! Vamos dar continuidade ao nosso capítulo 6 e encerrar a matéria tanto dele quanto do segundo bimestre, ok? A gente agora vai falar sobre órgãos de sentidos, que está lá na página 128. Vamos lá! Para que a gente possa colher as impressões do que ocorre ao nosso redor, a gente dispõe dos órgãos de sentidos que estão no nosso corpo, tá? A gente pode estar falando da pele, da orelha, da língua e das narinas. Elas recolhem os estímulos que são fornecidos pelo ambiente. E a gente vai iniciar falando do tato, tá? Quando a gente fala de tato, a gente está falando da pele, tá? Porque a pele, ela é a sede do tato, tá? E é através da pele que a gente vai estar conhecendo a textura das coisas e identificando a temperatura das coisas que nos cercam. Se tá quente, se tá frio, se é uma textura mais lisa, se é mais porosa, se arranha, se espeta. Então, é através da pele que a gente consegue identificar essas coisas, tá? Por toda a nossa pele existem receptores sensoriais, tá? Desses vários tipos de receptores que nós temos, existem específicos para cada impressão, como é o caso da temperatura, da dor e da pressão, como eu já falei, tá? Vale lembrar que a pele, ela também ajuda a proteger o nosso corpo contra agentes que poderiam estar causando doenças, contra impactos, tá? Que são choques mecânicos, e contra a perda excessiva de água. E aí, quando a gente fala do tato, quando a gente fala da pele, a gente tem que saber que a nossa pele é formada por duas camadas que são bem definidas, que estão aí na imagem, que é a epiderme, que é essa mais externa, né? Tá na parte alta da imagem, e essa maior, que é a derme, tá? A gente vai começar falando agora da epiderme. Quando a gente fala de epiderme, a gente está falando de tecido epitelial, tá? Então, ela é formada por tecido epitelial estratificado, que a gente estudou lá no começo do ano, os tipos de tecido, tá? E ela possui duas partes, uma que é mais externa, que é formada de células mortas, que a gente chama de camada córnea, e uma que é um pouquinho mais profunda, que é formada de células vivas, que a gente chama de camada geradora, tá? O que acontece? A morte da camada córnea, ela ocorre por conta do acúmulo de queratina que tem ali. E aí, essa camada, ela é mais espessa nas regiões onde nós temos mais atrito, como é o caso da palma da mão e da planta dos pés. Quando a gente fala da camada geradora, tá? A gente está falando que ela é formada por células que estão constantemente produzindo novas células, ou seja, estão gerando novas células, por isso camada geradora. E essas células são geradas para quê? Para poder substituir as que estão se desprendendo da superfície da pele, né? Das que estão se desprendendo da epiderme, ok? Agora a gente vai falar da derme, que é essa parte maior aí que vocês estão vendo, né? Sendo representado pelo rosa. Quando a gente olha para a derme, se vocês olharem aí na imagem, vocês vão verificar que vocês têm aí o músculo eretor do pelo, né? Que é o que faz o pelo arrepiar, né? Você tem aí o folículo piloso, que é onde nasce o pelo. Você tem a glândula sudorípara, que é a glândula que produz suor. Você tem terminações nervosas. Então, a gente consegue perceber que a derme, ela é constituída de tecido conjuntivo, tá? Nela a gente tem vasos sanguíneos, a gente tem vasos linfáticos, tem as terminações nervosas, a gente tem fibras proteicas, já falei no caso das glândulas sudoríparas, tá? Das sebáceas, dos folículos pilosos. Então, ela conta com mais estruturas, digamos assim, tá? E se vocês olharem nessa parte de baixo, nessa cor amarelinha, vocês vão ver que tem o tecido subcutâneo, que no livro de vocês ele fala de tela subcutânea. Essa tela subcutânea, ela é formada pelo tecido adiposo, tá? Ali vai estar se formando o panículo adiposo, que ele é mais espesso em pessoas obesas, porque nós vimos que o tecido adiposo ele tem como função armazenar gordura. Então, as pessoas que são obesas têm essa parte mais desenvolvida, digamos assim, porque tem um acúmulo maior de gordura, então ele acaba sendo mais espesso, tá? Mas vale lembrar que a principal função, talvez a que mais se destaque aí da tela subcutânea, é proteger o nosso organismo contra a perda de calor, tá? E agora a gente vai falar da audição.
tá? Quando a gente fala da audição, a gente está falando do sentido que coloca a gente em contato com o ambiente através dos sons. E a gente precisa se comunicar através dos sons, né? Porque através dos sons a gente consegue reconhecer muita coisa. A gente consegue identificar alguém que está falando com a gente, ouvir uma música, talvez um barulho de um carro ou de uma bicicleta que está se aproximando e você tenha que sair daquele local. Então o som, ele é um sentido muito importante para nós. E quando a gente fala do som, a gente está falando da orelha humana, né? E a orelha humana, ela é dividida em 3 partes, tá? Que seria a orelha externa, a média e a interna. Nessa imagem não tem a divisão das orelhas, então vai lá no livro de vocês, na página 131, que lá tem direitinho a divisão das orelhas, a externa, a média e a interna, ok? Quando a gente fala da orelha externa, a gente está falando que ela é a receptora do som, tá? Na orelha externa se originam glândulas, as produtoras de cera, tá? E ela vai estar se separando da orelha média através da membrana timpânica, ok? Aí se vocês olharem no livro de vocês, tem aí a membrana timpânica na imagem. Quando a gente fala da orelha média, a gente está falando que na orelha média existem 3 ossículos. Tem aqui na imagem, tem no livro de vocês também, tá? Que nada mais são do que o martelo, a bigorna e o estribo. Esses 3 ossículos, eles transmitem as vibrações sonoras para a orelha interna, tá? Então, eles são muito importantes nessa parte da comunicação do som lá para a orelha interna. Vale destacar também que a orelha média, ela se comunica com a faringe pela tuba auditiva, tá? Que mantém a cavidade timpânica sempre cheia de ar. E agora a gente vai falar da orelha interna. A orelha interna, ela é cheia de líquidas, tá? E até a orelha interna vão estar chegando as terminações nervosas. Ela apresenta ductos semicirculares, tá? Ela é formada pelos ductos semicirculares, pelo utrículo e pela cóclea. E aqui a gente tem que destacar a cóclea, por quê? Porque a cóclea, ela é a parte responsável pela audição, tá? E o conjunto desses ductos semicirculares, tá? Aqui na imagem da apresentação está canais semicirculares, mas no livro de vocês está ductos semicirculares mesmo. Junto com o utrículo, ele constitui o aparelho vestibular. E é muito legal porque a orelha, ela não é responsável somente pela parte do som, mas ela também tem a função de manter o corpo em equilíbrio. Então, quando a gente fala dos ductos semicirculares e do utrículo, a gente está falando de manter o corpo em equilíbrio, ok? E agora a gente vai falar um pouquinho da visão, tá? Quando a gente fala da visão, é um sentido super importante, né? Que a gente consegue ver as coisas e aí a percepção do sentido da visão é importantíssima a nível de localização, de movimento, de identificação de objetos, de coisas, de pessoas, é super importante, tá? E aí eu vou destacar algumas partes dos nossos olhos, tá? Do olho humano. Então, vamos lá. Quando a gente fala da esclera, dá uma olhada aí na página 133 do livro de vocês, tá? Porque o pincel, atualizaram o aplicativo e o pincel não tá mais funcionando. Então, eu não tenho como ficar rabiscando como eu fazia antes, tá? Mas vamos lá. A esclera, dá uma olhada aí no livro de vocês, na página 133. Na apresentação aqui também tem. Ela é aquela parte branquinha do olho, tá? A parte branca do olho, quando a gente olha, a gente vê aquela parte branca. Na sua porção anterior, ela é bem fininha e ela é transparente. Aí ela recebe o nome de córnea, tá? Dá uma olhada aí no livro de vocês, porque também tem a córnea e tem aqui na apresentação. A gente também tem que falar que a corióide, ela fica dentro da esclera e ela forma na parte anterior um disco, como se fosse um disquinho que tem uma cor variável, que é a cor do olho, que a gente fala que o olho da pessoa é azul, é verde, é castanho, é preto, né? Esse disco a gente chama de íris, tá? E aquela bolinha que fica bem no meio dele, que é uma bolinha preta, a íris, ela tem variação de cor, né? Pode ser azul, verde, castanho, preto, mas aquela bolinha é preta para todo mundo. Aquela bolinha a gente chama de pupila. É pela pupila que os raios luminosos vão penetrar, ok? A gente também vai estar destacando aqui a retina, tá? A retina, ela é uma membrana que fica mais para dentro e ela é bem sensível aos raios luminosos, tá? Por conta de sinais nervosos que são gerados.
e é nela que se formam as imagens, então ela é bem importante. E quando a gente fala de lente, o nosso olho ele tem uma lente, tá? Vocês podem estar olhando aqui que tem uma lente, tá? Essa lente, se vocês olharem na imagem, ela fica bem atrás da íris, tá vendo? Tem a íris, que é a bolinha preta, desculpa, tá vendo? Tem a íris aí, que é o coloridinho, que é o azul, e tem a pupila. Se vocês olharem, a lente, ela tá bem atrás da íris, que é essa parte colorida que aqui tá azul. Ela que vai estar orientando a passagem dos raios luminosos até a retina, tá? E ela não se movimenta, ela consegue simplesmente ficar mudando o formato para poder estar focalizando nos objetos que se apresentam em distâncias diferenciadas, ok? E agora a gente vai falar do paladar e do olfato, tá? Tanto o paladar quanto o olfato, eles são considerados sentidos químicos, tá? Porque eles registram a presença de substâncias do qual tanto a língua quanto o nariz estão entrando em contato, tá? A gente vai falar um pouquinho da língua agora. Quando a gente fala da língua, a gente está falando que a língua ela é formada por um músculo estriado e ela é um órgão, tá? Para quem não sabe, a língua é um órgão responsável por estar sentindo o gosto, tá? A parte de cima e a parte lateral apresenta as papilas linguais. Se vocês olharem na imagem, vocês vão ver que tem vários tipos de papilas, tá? Elas podem ganhar nomes variados, mas são papilas. E aí cada papila possui terminações nervosas que se comunicam com o cérebro, transmitindo o gosto, as sensações do gosto que a gente sente, tá? Pode ser salgado, azedo, doce ou amargo, ok? E agora a gente vai para a cavidade nasal, tá? No caso, o olfato, essa imagem aí da esquerda. Quando a gente fala da cavidade nasal, a gente está falando que ele é responsável pelo odor, né? Por sentir cheiros. E quando a gente fala da cavidade nasal, ela tem um forro na parte de dentro que é formado por uma mucosa. Nela se encontra o nervo olfatório e as suas ramificações, tá? Por isso que a gente consegue interpretar o cheiro. Tem uma comunicação com o sistema nervoso. Você sente o cheiro de alguma coisa e você já identifica, acho que tem alguém fazendo um bolo, e você já sente aquela vontade de comer o bolo. Então vamos lá, quando o ar ele está carregado de partículas odoríferas, né, que tem cheiro, ele penetra na cavidade nasal e o muco ali produzido ele vai captar e reter essas partículas. E aí as ramificações do nervo olfatório recolhem esses dados, essas impressões do cheiro e vão estar transmitindo ao cérebro, que vão estar se comunicando e identificando aquele cheiro, tá bom? E aí, para a gente fechar aqui, o sabor que nós sentimos dos alimentos nada mais são do que o resultado de uma mistura de gosto percebido com a língua e o cheiro que nós sentimos com o nariz, tá? Então, são duas estruturas que se comunicam. Aqui, a gente fecha a matéria do segundo bimestre e também desse capítulo, ok? Um beijo no coração de todos e até mais!